Olá pessoal, eu sou o professor Jefferson Costa e essa é uma videoaula a respeito de servidor web. Nessa videoaula eu vou dar continuidade à minha outra aula de servidor web Apache e vou configurar para vocês dois sites no mesmo servidor, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que eu faço é editar o arquivo /etc/hosts. Na videoaula anterior, o que eu fiz? Eu configurei um site só. Eu vou configurar agora dois. Então vamos lá. Aqui eu vou copiar essas duas linhas e vou colar aqui em cima. Maravilha, né? Vou mudar somente o nome do site. Vou colocar Apache Aula 2, Apache Aula 2, Apache Aula 2, Apache Aula 2. Bom, editei o arquivo, ok? Vou salvar. Fiz o salvamento do arquivo, então eu já coloquei no hosts que eu tenho dois sites. Eu vou ali em cd/var/www, vou dar um ls, e eu vejo que eu tenho só um arquivo, só um index, né? Eu não posso ter só um arquivo porque eu tenho duas páginas. Então eu vou criar duas pastas. Uma pasta chamada Apache Aula e uma outra chamada Apache Aula 2. Dá um ls, olha lá, Apache Aula 2. Maravilha. Então, o arquivo index continua ali. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma cópia dele para dentro do Apache Aula. cp index /var/www /Apache Aula. Copiei para lá. E eu vou fazer uma cópia dele para o Apache 2, né? Para o Apache Aula 2. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou mover, em vez de copiar, aí eu já tiro ele dali. Apache Aula 2, beleza. Cada um agora tem um arquivo dentro, né? Se você entrar aqui, ó, cd Apache Aula, você tem um, cd ... Se você entrar em Apache Aula 2, você tem um outro dentro. Esse do Apache Aula 2, eu vou mudar ele. Eu vou colocar aqui, ó, servidor web Apache 2, ok? Para a gente poder diferenciar. O que eu fiz? Eu criei dois sites no mesmo local. Para que minha máquina possa entender que eu tenho dois sites, eu vou ter que criar as máquinas virtuais, tá ok? Eu vou entrar em mcedit/etc/apache2/httpd.conf e vou editar o arquivo da máquina virtual. Então, a primeira coisa que eu vou colocar, name virtual host, ok? Espaço, asterisco, 2.80, né? Minha porta de conexão 80. Aí lá embaixo eu vou editar a primeira máquina virtual. Então, vou lá. Virtual host, espaço, asterisco, 2.80 e fecho aqui. Embaixo eu vou colocar document root, espaço, abre aspas, e vou pôr o caminho da pasta que eu criei, né, do primeiro site, /var/www /Apache Aula, fecha aspas. Dou Enter aqui. E embaixo vou colocar o nome do meu servidor, né? Meu server name www.apacheaula.local. Dou Enter e aqui eu encerro a minha máquina virtual. /virtual host, fechado. Fiz a primeira máquina, ok? A segunda máquina, pessoal, basta eu fazer o seguinte. Selecionar tudo, vir aqui na linha de baixo e dar um F5. E mudar algumas coisas. Por exemplo, a minha pasta se chama Apache 2, certo? E meu site aqui chama Apache Aula 2 também. Ok? Então, vou conferir o arquivo. Lá em cima, nome das máquinas virtuais. Configurei a primeira virtual host ali, com Apache Aula. A segunda com Apache Aula 2. Maravilha. Dá um F10. Vamos salvar e vamos sair. Ok?
O que a gente não pode esquecer aqui? Normalmente o cara esquece de fazer isso, de startar o Apache, né? Para startar o Apache, o que você faz? /etc /init.d Apache 2 reload. Olá, ok, carregou, tranquilo meu Apache. Agora vamos lá para o ambiente gráfico do Linux e ver se carregam esses dois sites. Aqui no ambiente gráfico eu vou tentar acessar os dois sites que eu criei. www.apacheaula.local. Carregou. Agora vamos colocar um 2 aqui, apacheaula2.local. Carregou também. Então, nossos dois sites funcionaram. Lembrando que essa videoaula é um complemento da primeira videoaula básica sobre servidor Apache. Essa aula dá um pequeno complemento, né, esse conteúdo básico. E espero que você tenha gostado. Mais uma videoaula. Curte aí, tá ok? Um grande abraço. Até mais.